Voltar para casa, voltar ao trabalho, voltar de uma viagem, voltar de férias, voltar à casa dos pais, voltar a dar atenção à família, voltar a estar com quem nós gostamos de estar, voltar do hospital, de um tempo de isolamento, voltar como José e Maria voltaram atrás para procurar o filho, voltar a ter ânimo para viver, voltar a ter desejo de acordar todas as manhãs, voltar a ter vontade de trabalhar, voltar a ser quem era antes, a ter a mesma alegria, a ter a mesma fé, a ter a mesma motivação, voltar a ser a pessoa que eras, voltar. Jesus voltará. Todos nós, a dada altura, temos que voltar a algum sítio, a algum lugar ou a algum estado. No entanto, quantas vezes nós precisamos de ânimo redobrado? Quantas vezes nós precisamos nos preparar psicologicamente para voltar? Quantas vezes nós precisamos de estar capacitados para voltar? Muitos não voltam a falar com os pais por causa de mágoas. Muitos não querem se relacionar com a família por causa de situações que se passaram no passado. Muitos não querem sequer cruzar com alguém que lhes era próximo, porque não querem se relembrar de determinadas situações e não querem voltar a falar com determinadas pessoas. Voltar em decisões tomadas, voltar atrás ou voltar a lembrar de situações que magoaram, que feriram. Não somos assim? Não passamos nós a nossa vida a fugir ou a ignorar? Ou melhor dizendo, a fazer uma coisa que quando eu era criança adorava fazer quando a minha mãe me mandava arrumar a casa, varrer e esconder debaixo do tapete o lixo em vez de o apanhar. Na verdade, muitos de nós gostamos de fazer exatamente isso. Esconder aquilo com o qual nós não queremos lidar. Pôr debaixo do tapete para não termos que enfrentar a situação, não termos que falar, não termos que gerir aquele conflito, não termos que conversar com aquela pessoa e pôr as coisas em cima da mesa, não termos que admitir que erramos, não termos que admitir que precisamos de pedir desculpa. Quantas vezes nós ignoramos ou não queremos falar do passado com a mulher, com o esposo, com os filhos, com o colega de trabalho, com o chefe, com o patrão. Não queremos abordar o assunto e partimos do pressuposto que já nem é preciso falar sobre ele, porque já está tratado. E por causa desse determinado tipo de situações, não voltamos atrás, não nos arrependemos, não tratamos das situações e isso vai acumulando situações em cima de situações que nos afastam cada vez mais dos outros e às vezes até mesmo de Deus. O meu desafio nesta manhã é exatamente que tu possas olhar para dentro de ti ao ponto de seres capaz de voltar atrás. Seres capaz de ponderar exatamente aonde é que tu precisas agir e de que maneira tu precisas agir para mudar a tua atitude, de maneira assim a teres vitória sobre essa situação, ultrapassares mais um obstáculo e seguires em frente na direção da tua vitória. Há várias maneiras de encarar as situações e certamente não é fugindo delas ou ignorando que elas existem que nós vamos evitar de as resolver ou pensar que elas estão resolvidas e se irão resolver por elas próprias. Fica aqui o conselho nesta manhã. Lembra-te de onde é que tu precisas de mudar e voltar atrás. Como eu estava a dizer há pouco, Jesus também vai voltar. Jesus vai voltar à terra, Jesus vai voltar para vir buscar os escolhidos, Jesus vai voltar. Ele não se esqueceu de nós. Ele disse, vou subir para vos preparar lugares e vou voltar para vos vir buscar. Então, Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, por que é que nós não podemos voltar? O que é que nos impede de voltar atrás? Sempre podemos voltar. Sempre podemos voltar para o aconchego dos braços dos nossos pais. Ninguém nos ama mais do que os nossos pais. Mas Deus disse, ainda que a tua mãe ou o teu pai possam não te amar, Ele, contudo, jamais deixará de te amar. O teu Pai Celeste te ama de tal modo que deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus morreu por ti, por mim, porque nos ama e Ele tem sempre os seus braços abertos para nos receber de volta. Então volta. É tempo de voltar para os braços do Pai. O filho pródigo voltou. Ele, a dada altura, achou que já não precisava mais de estar em casa, não precisava mais dos pais, não precisava mais de nada. Ele tinha sonhos grandes demais, ele tinha um futuro maravilhoso pela frente, ele tinha uma herança para poder utilizar. Então ele exigiu do pai a sua herança, saiu de casa e foi viver a vida. Seguiu o seu caminho, pensando que não precisava de ninguém, era autossuficiente e já sabia tudo. Era aquele que tinha toda a capacidade e toda a bagagem para aquilo que ele precisava no seu futuro. Mas deu-se mal. Gastou o dinheiro dissolutamente, de uma forma inapropriada, gastou tudo e ficou sem nada, ao ponto de acabar por ir trabalhar para a casa de um homem para cuidar de porcos.
E a pobreza era tal que ele até tinha vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Isso, bolotas. Bolotas, cascas de batatas, tudo aquilo que os porcos comiam era aquilo que ele se queria alimentar. E aí ele caiu em si. E aí ele percebeu que em casa do pai ele estava melhor. Porque até mesmo situações de dificuldade, os servos do seu pai estavam em melhores condições de vida do que ele. Então o que ele pensou, eu não sou digno de voltar para casa do meu pai nas mesmas condições em que eu estava, mas eu posso pedir trabalho ao meu pai e certamente o meu pai vai me receber de volta para que eu seja um dos seus trabalhadores. E assim ele fez. Ele voltou para a casa do pai. O pai, sabendo que o filho vinha a caminho, ele muito se alegrou. E quando ele pediu perdão ao pai, quando ele disse: pai, eu gastei tudo, eu não tenho nada, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, mas eu estou aqui de volta, dá-me pelo menos trabalho para que eu seja como um dos teus trabalhadores, um dos teus colaboradores, para que eu possa receber o meu salário como eles recebem, para que eu possa sobreviver. O pai não aguentou, ele abraçou o filho, alegrou-se com o filho, preparou um banquete para receber o filho e uma grande festa. E assim Deus também quer fazer com a tua vida, colocar um novo anel nos teus dedos, umas sandálias limpas nos teus pés, uma nova roupa, preparar-te e colocar-te junto dele, porque tudo o que ele mais quer é voltar outra vez a ter comunhão contigo e muito se alegrar da tua pessoa. Então volta para casa, volta, faz a virada que tens que fazer, mas volta atrás. É certo que existem perigos em voltar atrás, mas nem tudo é mau. Então volta atrás. Às vezes é só uma questão de orgulho que precisa de ser resolvida e tudo se resolve com um pedido de perdão. Não tenhas medo, nem receio de pedir perdão, porque o perdão é libertador. Ele liberta-te primeiro a ti, para depois libertar os outros. Não deixes de pedir perdão e não deixes de perdoar ninguém. E volta atrás, volta para o pai, volta para a família, volta para os teus irmãos, volta para o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, volta para o teu relacionamento com os teus filhos, volta a ligar, volta a telefonar para aquela pessoa. Muda a tua vida, muda a tua história, apenas com uma palavra tão simples como desculpa. Deus te abençoe, tenhas um dia fantástico.